Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, no ar a partir de agora mais uma edição do programa Espaço Cultural. Antes de apresentar aqui o nosso convidado muito especial, que vocês vão saber quem é, deixa eu fazer os meus agradecimentos aqui mais uma vez ao meu querido amigo, secretário de Cultura da cidade de Cubatão, professor Wellington Ribeiro Borges, que gentilmente cedeu aqui as dependências do Parque Anelinas para que a gente possa mais uma vez gravar um programa aqui, Espaço Cultural. Já gravamos o Transformação Social, enfim, e agora nós vamos gravar o Espaço Cultural com o querido, brilhante, moço, jovem, educado, inteligente, Júlio Evangelista Santos Júnior, ele que é o diretor do Departamento de Igualdade Racial e Étnica aqui da cidade de Cubatão, é o nosso convidado especial para participar do programa. Júlio, um abraço, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Washington. Muito obrigado a toda a equipe da TV Câmara, ao Legislativo Cubatense por estar abrindo as portas do Legislativo para a gente estar dialogando as políticas públicas de promoção da igualdade racial e étnica no município. Dizer que é um prazer estar aqui e parabenizar toda a equipe por esse pioneirismo aí no trabalho de registro das questões relativas à nossa vida cotidiana aqui em Cubatão. O prazer é todo nosso. Agora, Júlio, quem somos? Quem é este departamento? Como que funciona? O que ele busca? É interessante a gente estar dialogando nesse sentido, porque como a gente já havia conversado aqui nos bastidores, é uma política muito nova em nível de Brasil. Parece que o despertar para essa questão se deu a partir de 1988, quando a nossa questão, as questões relativas à população negra começaram a ter um pouco mais de seriedade no trato pelo poder público, né? Ou seja, 100 anos depois da Lei Áurea, é que a gente começou a pensar de verdade, enquanto poder público, nas questões que envolvem a promoção da igualdade racial e étnica, né? E o enfrentamento ao racismo. Então, no município de Cubatão, desde 2011, que esse departamento, antes chamado de Coordenadoria Especial de Igualdade Racial e Étnica, e agora Departamento de Igualdade Racial e Étnica, a gente vem trabalhando essa questão com essa população específica, que é a população negra, ou seja, políticas públicas de promoção da igualdade racial e de enfrentamento ao racismo no município de Cubatão, agora tem titularidade dentro do órgão administrativo. Agora, Júlio, falta muito ainda para que nós, falo nós, porque nós somos iguais, sim. Independente de raça, de cabelo branco, de pele clã, de pele... Nós somos iguais perante a sociedade, perante Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para um aprendizado, eu penso assim. Eu aprendo com o Júlio aprende comigo e assim sucessivamente. Falta muito para que a gente busque esta igualdade no seu modo de ver? Eu costumo dizer que falta sim. Por quê? Porque para além das questões raciais, a gente ainda tem questões de gênero, questões de orientação sexual, questões religiosas que afetam as nossas relações sociais. Ou seja, é lógico que aqui o foco é o debate sobre as políticas públicas de promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo, visando diminuir essa distância social entre a população branca e a não branca na sociedade brasileira e também cubatense, mas é lógico que falta muito, porque foram 354 anos de escravidão, foram mais de 120 anos de uma abolição que não se preocupou, né, com políticas públicas de reparações e ações afirmativas, como costumamos dizer, né? Então é importante que a gente diga nesse momento que nós estamos num processo de emancipação da população negra enquanto sujeita de direitos, e para isso a gente precisa entender que nós precisamos, enquanto sociedade, debater o racismo, assumirmos, como eu costumo dizer em minhas palestras, que nós estamos doentes. O racismo é uma doença social. E aí a gente precisa entender que nós estamos doentes para que a gente possa encontrar a cura. A cura, com certeza, é a igualdade entre todos. É a igualdade social, é a igualdade de oportunidades no acesso aos mercados, à educação, aos direitos sociais. É importante que a gente fale nessa perspectiva, né, de defesa do direito, de alcance do direito, para que a gente entenda que é um processo que não vai ser de uma hora para outra. O nosso município, por exemplo, tem uma... Tem melhorado, gente? Então, com certeza, com certeza. A partir do momento da criação do departamento? Com certeza. Eu costumo dizer que Cubatão é vanguarda no Brasil, viu? Porque nós temos uma lei de cotas que foi aprovada no Legislativo, né, cubatense, pela ex-vereadora Rosemary França, em 2002. E já o primeiro concurso de cotas
que teve em 2002, que o pessoal começou a assumir em 2003 e que, coincidentemente, eu sou desse concurso, né? Eu sou servidor público, para além do cargo que eu ocupo, eu sou servidor público desde 2003, ou seja, essa promoção da igualdade, ela passa por acesso ao mercado de trabalho, acesso a uma educação de qualidade para todas e todos. Então, políticas públicas de promoção da igualdade racial já vem acontecendo há algum tempo. As universidades públicas já possuem algum nível cota desde 2002, né? E agora, com a Lei 12.711, todas as universidades públicas federais possuem cota para negros e cotas para quem vem de escola pública. Ou seja, a gente precisa pensar as políticas afirmativas para além do debate também, é importante que se diga. Então, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que nós estamos avançando. E uma última questão que eu queria falar, que é importantíssima, é que no censo do IBGE de 2010, a população negra já é maioria na população brasileira, ou seja, 50,7% da população brasileira já se assume preta ou parda, ou seja, aquela vergonha, aquele ranço que veio da escravidão, de que as pessoas tinham vergonha de se assumirem negras, com o trabalho do movimento negro, é bom que se diga, ela vem diminuindo essa vergonha, ou seja, nós temos que assumir que somos negros, que temos cabelos crespos e que somos sujeitos de direitos. E que tem todos os direitos, como eu, que não tenho cabelo crespo, tenho cabelo liso, mas é grisalho. Agora, isso não faz a personalidade e o caráter do cidadão. E sim o coração, a mente. Pô, eu estou errado. Não, com certeza. A gente costuma dizer em nossas atividades, em nossas intervenções, que a gente precisa pensar que a raça foi um termo sociologicamente construído para desigualar as pessoas, né? Porque muitas pessoas chegam na gente nas intervenções, quando a gente está dialogando nas políticas públicas, mas todos somos iguais, a raça é uma só, é a raça humana. Perfeito, mas a gente precisa entender que o racismo é uma construção social. E como uma construção social, ela precisa ser o quê? Ele precisa ser o quê? Desconstruído. Então, por muito tempo, por exemplo, a própria população negra começou a utilizar esse termo que foi utilizado para separar as pessoas, para o quê? Para se assumir enquanto identidade, raça negra. Então, porque é difícil a gente fazer essa compreensão do ponto de vista abrangente, porque a gente sabe que a população negra, ela sofre todos os tipos de violações de direito que a gente possa imaginar. Mas sim, a gente costuma dizer, por exemplo, na área da saúde, que os efeitos psicossociais do racismo, eles são devastadores. Eles são devastadores, principalmente na questão da autoestima daquela criança negra que tem a sua autonomia, a sua identidade violada já na escola, né? Então, por isso que é importante a gente pensar a política pública de igualdade racial setorizada por secretaria, né? Então, eu costumo dizer que eu sou o enchedor de saco dos secretários, né? Porque eu venho na Secretaria de Educação, falo, secretário, precisamos de material didático e paradidático, contando a história africana e afro-brasileira, porque um povo sem história é um povo sem identidade. Então, durante muito tempo, na história do Brasil, a gente não falou da África. Em história geral, a gente sempre estudou a história da Europa, sendo que metade da população brasileira é negra. Então, veja bem, a gente precisa acabar com esse silêncio e com essa invisibilidade, né, que fizeram com que o racismo ficasse permeado na nossa sociedade, nas nossas relações sociais, mas ao mesmo tempo a gente não acabasse com esse problema social. Então a gente está aqui na contramão da história, na contramão da roda, tentando fazer esse trabalho que eu digo e repito, não vai ser de uma hora para outra. Agora, apesar de você ter o apoio do poder público, né? Com certeza. Em verdade, eu costumo dizer assim, né? Por mais que a gente... o meu departamento, o departamento que eu estou à frente, ele faz parte da Secretaria Municipal de Assistência Social. Queria aqui deixar um abraço também para minha chefe, né, Raquel Peralta, para a prefeita Márcia Rosa, que trouxe essa confiança no meu trabalho, né, enquanto militante do movimento negro e enquanto servidor público, para estar à frente desse departamento. Por quê? Porque nós somos braço do governo, braço do Poder Executivo, no protagonismo das políticas públicas de promoção da igualdade racial. Mas eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa combater um monstro invisível chamado racismo institucional. Essa palavra é horrorosa, né? Porque o que é o racismo institucional? Em todas as instituições que nos cercam, o racismo existe. Então, se a gente for olhar a nossa composição do secretariado do governo, da Câmara Municipal, em todos os cargos, não só os eleitos, mas em todos os cargos, a gente sabe que o acesso à população negra sempre foi mais dificultoso. Então, a gente precisa entender isso,
que enquanto a gente não resolver esse problema, a gente não vai ter igualdade social. É uma né? batalha Então, árdua. É uma batalha árdua, né? Como outras também. Enfim, mas você sente isso? Eu sinto. Você sente que ainda existe resistência? Eu costumo dizer que essa resistência ela é forjada nos nossos pequenos comportamentos, nos olhares, nas discussões, nas conversas, nas articulações políticas. É lógico que eu sou um gestor público, né, e político, eu sinto isso não só para dentro do executivo, no legislativo, no judiciário. A gente precisa entender que a sociedade como um todo brasileira ainda tem esse problema social e que a gente precisa, aos poucos, ir mudando essa lógica, né? Pensando na igualdade como um direito humano. Né? É isso. Agora, no próximo bloco nós vamos falar sobre várias coisas. Nós conversávamos aqui, antes de começar o programa, a respeito da Princesa Isabel. Ele me falou um dado super interessante, a gente que conhece um pouco da história, mas eu não tinha pensado da forma como o Júlio me ensinou. O pensamento deste jovem talentoso, educado, inteligente, que é diretor do Departamento de Igualdade Racial na cidade de Cubatão. Só lembrando o seguinte, não é da época do Júlio, o Júlio é novo, né? Apesar da experiência do brilhante trabalho dele, é um rapaz novo, ainda tem uma vida toda pela frente. Mas quem viu e quem acompanhou disse, e os mais experientes, aqueles que tiveram uma oportunidade, eu quando era repórter esportivo entrevistei vários ex-jogadores, disseram o seguinte: Dorval, Coutinho, Mengalvio e o Pelé. 4 negros, brilhantes, que quem viu, viu que o mundo nunca mais vai ver. E eu tive a oportunidade de entrevistar os 4. Dorval, Coutinho, Mengalvio, Pelé e o Pepe, né, que é branco, mas é amigo de todos eles até hoje. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver nunca mais. Nós estamos recebendo no programa de hoje o Júlio Evangelista Santos Júnior, que é o diretor do Departamento de Igualdade Racial e Étnica da cidade de Cubatão. Um papo gostoso, e depois do intervalo nós temos mais ainda que conversar a respeito do brilhante trabalho realizado por este moço. Depois do intervalo, até já!